Boa noite a todos e todas. Vamos falar de um tema bastante... Boa noite, Roberta, boa noite, Carol. Boa noite a todos. Vamos falar de um tema polêmico e muito importante, que é TDAH, bullying, autenticidade. A gente sabe que a gente enfrenta... Como vai, Adriele? Quanto tempo? Pessoas com TDAH podem enfrentar muitas dessas dificuldades. Fala, meu amigo Simon. Agora sim, fala, certo. Yuri! Tá de noite aí, meu amigo? Tá, de noite tá, né? Mas tá escuro aí? Aqui já tá um pouquinho escuro já. Ah, bacana. Deixa eu ver, chegar pra cá, porque tá pra luz aqui, ó. Não, vou pra luz. E aí, boa. tudo bem? Bom, cara, beleza? Eu olhei, tá? faltava 2 minutos, aí como um bom TDAH, eu falei assim, não dá tempo de eu pegar e fazer tal coisa. Aí, Não, dá tempo de eu fazer um sanduíche, de eu tomar um banho. Dá tempo, dá tempo. E aí, beleza, meu amigo? Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus, cara. Eu já dei uma introduzida aqui no tema com a galera. E hoje o tema é muito importante, né, cara? TDAH, autenticidade e bullying também, porque uma coisa acaba afetando a outra, se você for bem pensar, sabe? Porque quando você que tem TDAH, né, todos nós, a gente enfrenta de modo geral, não são todos, tá, gente? Não estou colocando aqui como uma certeza absoluta, não. A gente enfrenta alguns problemas sociais ao longo da vida. E de forma, ou social, ou então de desempenho escolar. A gente começa a ser comparado com o primo, com o vizinho, e aquelas coisas todas. Muitos TDAHs acabam virando, de repente, ou quase virando ovelha negra da família, uma coisa nesse sentido. E aí você é muito apontado o dedo e você acaba tendo sua autenticidade um pouco machucada. Porque você não quer mais ser criticado, você deixa de ser você mesmo. Chegou o lanche aí. Entendeu? Então, o que acontece, cara? É um tema muito pertinente, né? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre os assuntos mais recentes, mas bem pouco também, por exemplo, o Fiuk, né, cara? O Fiuk aí tá no TDAH, no BBB, o cara tem TDAH, se revelou TDAH e tudo. Eu não sei exatamente... Porque assim, depois que eu falei o negócio do Fiuk, você deve ter passado pelo mesmo que eu, choveu gente na caixa de mensagem falando do cara, não, porque isso, aquilo, porque eu defendo, porque eu ataco, porque eu acho certo, eu acho errado. Não cabe a nós! Não cabe a nós! Com isso. Eu não estou nem assistindo. Eu estou falando o seguinte, com relação ao TDAH e comportamentos típicos, eu estou percebendo ali que realmente ele tem algumas coisas. Mas assim, não vamos aprofundar isso daqui. Mas é importante, deixa eu só aumentar aqui. É o que eu falo, Yuri. Porque, olha só, qual que é o meu papel e o papel do Yuri, tendo a representatividade, o alcance que a gente tem quando a gente fala de TDAH? É pegar qualquer tema que possa gerar repercussão e informação e levantar, subir a régua de informação sobre o transtorno para as outras pessoas. Então, quando a gente levanta a questão do Fiuk, quando eu levanto, não é defender o Fiuk, não é isso. É no sentido de, ei, olha só, você sabia que já que ele cantou a bola de TDAH, esse pode ser um comportamento que talvez... É isso que a gente faz aqui, né, Yuri? Exatamente. Então, assim, gente, eu não estou assistindo, eu acho que o Simon também não tá, então a gente não tá no dia a dia dele, não. Eu mandei pro pessoal, assim, o pessoal da equipe, falei assim, gente, fiquem ligados a qualquer movimentação do Fiuk, porque é um tema do momento, é TDAH, e a gente pode atrair o público para levar informação para nossa causa. Exatamente. Até porque, né, o Simon, entrando um pouquinho aqui, só essa parte, mas a gente vai aprofundar os temas aqui, quando o TDAH ele cai na boca do povo, digamos assim, muita é bom, porque o tema ele entra em evidência novamente, mas é aquela coisa. Ele entra por um lado, mas entra por outro também, que vem muita desinformação, falta de crença, essas coisas, né? A sociedade ela volta mais uma vez, parte da sociedade até a levantar a hipótese da existência do TDAH. Não, mas isso é safadeza dele mesmo, não sei o quê. Isso é um rolo sem fim, né? Mas assim, eu adorei que a gente leve informação. Você fez sobre isso, inclusive, né? Pois é, cara. Levar informação, cara. Porque a gente tem que levar informação de qualidade para as pessoas. Vocês entenderam o seguinte, olha, a cabeça do TDAH ela pensa dessa forma. Se tem questão de índole envolvida ou não, isso aí já é a decisão pessoal de cada um. Mas memória de trabalho, autenticidade, impulsividade, isso tá muito, regulação emocional, que foi o tema que você tratou, tá muito assim, cara, é TDAH, é a característica dele. É a mente dele, entendeu? O que está acontecendo. Sim. Mas vamos lá. Então, aproveitando o gancho desse assunto, vamos falar um pouco sobre bullying e superação. Eu achei interessante, Simon, a gente trazer esse tema aqui. Antes de entrar em autenticidade, vamos falar um pouco sobre bullying, né? Que geralmente primeiro vem um, depois o outro. Lá na infância e adolescência você sofre um pouco por ser quem é,
E aí depois você vai mudando um pouco sua personalidade, você vai se escondendo um pouco, geralmente, né? Quem tem TDAH. E aí eu quero saber o seguinte, a gente podia contar um pouquinho como é que foi a nossa superação, cara. De repente falar um pouco sobre se você já passou por episódios assim. Eu acho que vai você ser acha? legal o nosso papo, porque nós dois somos TDAHs com histórias parecidas, mas situações diferentes, né? Você teve seu diagnóstico na fase da infância e eu tive na fase adulta, aos 20 anos de idade. Então, a visão que eu tenho como um TDAH diagnosticado na fase adulta é diferente da tua sendo na infância. Então, eu acho que vai ser bem legal a gente tratar o tema que a gente sofreu de diferentes perspectivas. Eu acho que vai ser muito construtivo por isso. Sim, com certeza. Simon, e aí vamos falar um pouquinho aqui. Eu não sei se de repente a gente pode entrar nesse tema, que é o seguinte: situações de você estar assim, no fundo do poço, passar por dificuldades, né? Você já me falou, tá? Eu já tive o prazer de dividir um palco com você mais de uma vez, já fiz palestras presenciais antes dessa loucura de Covid e tudo, né? E aí vamos fazer eu sei mais que você ainda, foi um Yuri. cara, vai rolar com certeza, muito em breve. E aí, cara, você foi um cara que passou por muita dificuldade, mas conseguiu superar. Você chegou no fundo do poço, você chegou num momento da sua vida muito difícil, né, que você estava sofrendo muito, mas você conseguiu superar com a tua garra, com a tua persistência, e foi lá e deu a volta por cima, né? Você quer contar um pouquinho disso pra gente entender um pouco, trocar aqui com a audiência? Eu vim pra cá porque o pessoal tava lá, já tava me distraindo ali, eu vim pra cá. Eu Vocês sei. estão me ouvindo bem, hein, gente? Aqui eu fecho a porta também. Então. Só não sei se vai ficar escuro. Se ficar escuro, eu volto lá pra dentro lá, tá? Não, mas dá pra ver, tá tranquilo, tá suave. Tranquilo. Então, para quem não me conhece, é engraçado, porque eu sempre gosto de falar, quando eu descobri o TDAH, eu recebi o diagnóstico, eu tinha 19 para 20 anos, não aceitei o diagnóstico, falei, bobeira, pelo amor de Deus, passei em 12 faculdades, como é que eu vou ter TDAH? Não existe isso aí. E aí eu mergulhei num processo de depressão, de término de relacionamento, perdi emprego, não parava no emprego, não concluía nenhuma faculdade, já estava na 4ª faculdade. E aí autocobrança muito grande, não é verdade? E eu entrei no processo de depressão, tentativa de suicídio. E foi aí que veio à tona o TDAH, né? E eu falei, caramba, o diagnóstico, vamos falar sobre isso. Mas quando você fala sobre bullying, e aí vamos entrar numa coisa que aconteceu comigo, é que eu fui aquela criança que até uma certa idade eu era, vamos falar assim, com as palavras de familiares meus, tá? Com as palavras de amigos meus, das pessoas que conviviam comigo. Eu era o bocó, eu era o bobo, eu era o idiota, né? Era o menino trouxa. Essa era a palavra. E eu sofri muito bullying nesse processo. Eu era muito quieto, eu era muito fechado. E não só isso. Foi um processo. Eu tinha muita vergonha, tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu não me entendia. Então, assim, e era taxado dessas várias coisas. Eu era perdido, né? Eu tinha hiperatividade, só que eu era, ao mesmo tempo, muito reprimido. Entende? Então, isso me trouxe uma dificuldade de me relacionar com as pessoas muito grande. Que ou eu implicava com alguém que estava comigo, ou eu era aquele cara que ficava muito isolado. E por muito tempo, eu fui o cara que era isolado, né? E por diversos momentos da minha vida, eu não esqueço até hoje, eu, por exemplo, eu mentia muito. Eu era um mentiroso, tá? E eu não tenho vergonha de falar isso. Por quê? Porque eu tinha medo de, por exemplo, eu tinha dificuldade de determinadas atividades físicas, certo? De praticar. Eu sempre era zoado, então eu tinha já bronquite asmática. E eu inventava que eu não poderia fazer qualquer atividade física porque eu tinha aquilo. Então, assim, tinha vários comportamentos que incentivaram ainda mais que reforçaram ainda mais esse comportamento de me isolar, de não ter convívio social, de ficar fora das pessoas. E isso só aumentava ainda o fato de eu ser zoado, né? Até porque as meninas do colégio gostavam mais porque era descolado. Não gostava daquele cara... Do que era quietinho. Né? Porque eu era desastrado. Até hoje eu sou desastrado. Se você deixar alguma coisa comigo, eu vou desequilibrar, eu vou deixar cair, eu vou quebrar, eu vou cair, eu vou me perder. Que tem muito a ver com o TDAH isso também, né? Então, tem uma coisa que eu te pergunto. Por muito tempo eu fui essa pessoa e eu tinha vergonha disso, não é verdade? Eu tinha vergonha de ser o que eu era. E eu tinha uma dificuldade muito de aceitar isso. E tudo isso foi formando um indivíduo. Até que chegou um ponto da minha vida, estou resumindo bem grande, que bullying todo mundo sofre. Bullying, infelizmente, a sociedade que a gente vive,
machista, com toda uma herança cultural, vai ter esse comportamento na infância, né? Tem esse comportamento. Quem destoa um pouco vai acabar sendo acertado de alguma forma, vira algo ali, né? Isso. Então, eu acredito tudo. Só que o que acontece? No TDAH, não quer dizer que só sofre bullying quem tem TDAH, não tem nada a ver isso. O TDAH, ele já sente mais que as outras pessoas. A desregulação emocional dele, da criança que tem TDAH, é diferente das outras pessoas. Então, o impacto vai ser totalmente diferente. E não cabe a mim ou a você julgar e falar que o que o fulano sentiu ou que o ciclano sentiu é válido ou não. Quem sou eu para falar que o Yuri Cada sentiu um é sabe válido? do seu sentimento, lógico. Não existe. E a gente que é TDAH, a gente sente diferente das outras pessoas. Ponto final. Uma coisa que você falou aqui, que a gente pega o gancho aqui, é o seguinte, cara. Eu também tinha problema com a educação física. Porque eu me sentia desengolçado. Olha só, eu sempre fui. Na primeira série, eu me sentia... Eu não sei se é uma coisa como é que fala? Psicomotricista. Do meu movimento, meu movimentar. Não era muito afinado, digamos assim, tá? Então, o que acontece? Eu tinha problema de jogar futebol. A molecada ali na primeira série, segunda série, ali, que hoje é segundo e terceiro ano, agora mudou. No nosso tempo era série, né? Não era antes. Série, era primeira, era até a quarta série, depois quinta até a oitava. Isso. E aí o que acontece? Aí a galera jogava futebol com maestria, eu jogava mais ou menos assim, me achava meio perna de pau. Como eu era muito zoado, eu também enfrentei esse negócio da educação física, que tinha que jogar, e para não ser zoado, para não ficar tocando a bola para mim, eu perdendo toda hora, eu dizia que eu não queria também, né? Então, ou seja, às vezes você inventa uma desculpa, do tipo assim, você falou, cara, eu tenho asma, mas na hora você não estava tendo uma crise, digamos, Ô, né? Yuri, a minha mentira era tão forte que eu tinha testado. Sério, eu consegui. Pois é. E veja que você deixa de ser autêntico. O que é ser autêntico? Eu falo assim, galera, é o seguinte, não sei jogar essa porra aqui, mas quero aprender. Eu começo aqui jogando na zaga, mas eu quero avançar. Isso seria você ser autêntico, você se aceitar. Mas você é perna de pau. Porra, eu sou mesmo, velho. Mas se eu treinar aqui, eu posso ser igual ou melhor que você, tá ligado? Mas a gente sofre tanto esse tipo de coisa que a gente se retrai. A gente inventa mentirinha, a gente se engana. Outra coisa, esse negócio também de sala de aula, por exemplo. Eu não tive problema em alfabetizar, mas muitos TDAHs, 20%, 25%, tem um certo atraso na alfabetização. Então, às vezes, a professora mandava ler e o cara se escondia. Ele morria de medo de ter que fazer a leitura na frente, que ele ia ler tudo embolado e virar motivo de chacota, entendeu? Então, olha como é que esse negócio vai pegando aí. Olha a história que eu vou te contar. Eu sempre tive dificuldade. E um dia, Yuri, eu falei assim, você quer saber? Eu vou fazer. E eu fui jogar, eu era um perna de pau, sou até hoje, e aí eu fui jogar bola, né, com a molecada. E olha só essa história. E não sei o que aconteceu aquele dia, que por um acaso eu tinha feito 3 gols, cara. 3 gols. Olha essa história. E essa cena não me sai da minha cabeça. E eu lembro que eu ia fazer o 4º gol, Yuri, e eu tava vindo correndo, né, tava eu e o goleiro. E eu lembro, cara, isso é tão forte que eu lembro que eu sou desengonçado, isso é fato, né? E eu lembro, olha só, que quando eu tava correndo para fazer o 4º gol, a galera já começou a cantar aquela musiquinha, porque a galera nunca tinha me visto daquele jeito. E aí a galera começou a cantar assim, ó, sai da frente aqui, sai, minha chapa quente. Eu não esqueço disso. E aí, Yuri, você, caralho, agora... Olha isso. Aí quando eu fui fazer, olha aí, já tem gente tirando meu foco da live, eu vou pedir para aqueles. Quando eu fui correndo para fazer o 4º gol, a galera cantando essa musiquinha, o goleiro ficou puto, não sei, ou eu me desengoncei, eu não sei o que aconteceu. Ele veio me dar um carrinho e eu caí, só que eu não simplesmente caí. Eu bati a cabeça na trave. E aí eu voltei para trás desmaiado já, entendeu? Caraca, aí, olha só, eu acordei com a galera toda em volta de mim. E aquilo, cara, você pensa só, eu era criança, eu tava me desbloqueando naquele momento para fazer, tava acontecendo, e aí eu caio, bato a cabeça na trave e desmaio. Então, tipo assim, é só para você ver como que é a proporção do exagero. Do exagero que você passa essas coisas, né? Mas, que cara, é muito do TDAH isso, sabe? Do impulsivo, do cara desengonçado, né? Então, assim, exatamente. Isso me travou ainda mais. Se eu perguntar depois, eu nunca mais fiz, entendeu? E foi um comportamento, é uma das coisas, né? Uma história engraçada. Eu tenho uma história com futebol também, que é o seguinte. Eu fui para uma escolinha de futebol na 8ª série. Tá? Eu tinha 14 anos.
E aí, olha só como é que é as coisas. Minha mãe é TDAH também, minha mãe é não diagnosticada. Teve um dia que eu falei assim, mãe, eu tô afim de fazer futebol. Eu falei assim, não, eu quero aprender a fazer futebol, quero fazer, acho que eu vou vou atrás de uma escolinha. Eu falei isso e saí. Aí eu fui cuidar da minha vida, oitava série, fui jogar meu videogame. No dia seguinte, minha mãe falou assim, então, Yuri, eu fui lá no clube tal, matriculei você, tá aqui teu uniforme amarelo fluorescente e a tua chuteira. Aí eu olhei assim, não, mãe, como assim? Mas eu tava só falando, eu não queria levar a sério, tá ligado? Eu falei, cara, quer saber? Já comprou, vambora. Eu peguei, botei o uniforme e fui. No dia seguinte tinha aula, né? Ela foi numa terça, na quinta já tinha aula de novo lá. Aí eu fui pra escolinha, comecei nos treinos, aquecimento e tudo, eu era muito ruim. E todo mundo falando, não, você tá começando agora e tal, a turma assim, querendo me abraçar, me acolher, né? Aí teve um dia, cara, na segunda semana, e eu não falava muito com as pessoas, eu ficava muito contraído, retraído, eu queria de falar besteira, as pessoas começaram a me zoar, como sempre. Aí, cara, no segundo dia... no segundo dia eu fui bater... Quando as pessoas me olham hoje, as pessoas não acreditam que eu era essa pessoa, mas eu era essa pessoa. Pois é. Não, aí eu fui bater um pênalti, cara. Eu fui bater um pênalti que a bola fez tipo uma mini curva, assim, pegou num ângulo, assim. O goleiro se esticou todo, não conseguiu. Opa, foi bom. Então. Aí que tá. Aí eu fiquei assim, né? Todo mundo falou, caralho, que massa, o quê? Aí o treinador, assim, olhou pra mim, né? Falou assim, pô, Yuri, tu nem acreditou, né, cara? Tu nem acreditou. Aí eu virei pra ele e falei assim, não, eu fiz de propósito mesmo. E saí sério, tá ligado? Ou seja, eu fiquei com uma fama de, porra, como é que fala? Sei lá, de cuzão, assim, entendeu? Que, tipo, na verdade, eu fiquei tão constrangido que a resposta que eu dei foi, não, eu fiz sério, tá ligado? Aí ele olhou assim, ficou sem entender, todo mundo ficou sem entender. Tá ligado? Esse negócio de você falar uma merda, que, tipo assim, em vez de você entrar na brincadeira, eu falei, porra, vacina, você corta, né? Eu corto. Por que eu corto? Porque eu não quero participar da brincadeira, porque eu tenho medo de mergulhar na brincadeira e começar, por exemplo. Aí eu gostei disso, né? Eu vou me empolgar, eu vou e faço um comentário ainda pior. Tipo assim, eu era muito estabanado, tá ligado? O comentário tá até aqui, eu dava um comentário assim, 1 quilômetro acima, tá ligado? Tipo, totalmente esse sou eu até hoje, às vezes. Exatamente, tá ligado? E aí aconteceu isso. Então, assim, é muito disso da gente se forçar, se retrair, querer sair da conversa, não ter aquela leveza de ser autêntico, né? Isso eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho também. Esse negócio de você ser pleno e feliz. Cara, uma coisa aqui. A gente está falando de bullying e autenticidade, que é uma coisa que está muito ligada à outra. Mas... Opa, voltou. Alô? O que acontece? Mas vamos falar aqui o seguinte, cara. Oi, voltou? Voltou. Mas vamos falar aqui o seguinte, cara, com relação ao dia a dia, né? Aqui a maioria das pessoas aqui são adultos, que estão trabalhando e tudo, e eles devem enfrentar muito essa questão de dificuldade em ser autêntico, por conta dos exemplos que nós demos. A gente deu 2 exemplos do esporte, né? Mas podem ter vários outros exemplos de relacionamento. Eu, por exemplo, cara, eu demorei, cara, sem brincadeira, vou falar a real aqui. Esse cara aqui, que agora parece tão à vontade, tão solto para falar. Casado? Como assim, cara? Eu com 16 anos, eu nunca vou casar. Podia mandar assim, mas TDAH nunca vai ter um relacionamento. Eu falei assim, gente, eu não tenho agora, porque eu tô na fase solteira, tô feliz pra caramba, tocando meus projetos, isso sou eu agora. Aí eu falei, você já viu o Yuri? Yuri tá casado, pô, casou. Bicho, aí viu a Tata Werneck? É verdade, outra aí também que tá aí, que tá conseguindo tudo aí, tem TDAH, ela é totalmente TDAH. Mas voltando aqui, cara, por exemplo, a primeira vez, cara, eu era tão retraído, tinha tanto medo de ser eu. Atenção vocês aí que estão ouvindo aqui. Para começar, eu vou continuar essa história se você apertar o aviãozinho e compartilhar com todo mundo essa live aí. Vamos fazer bombar essa live hoje. Vamos lá, faz aí. Mas, Simon, cara, tu acredita ou não, velho? A primeira vez, o primeiro beijo que eu dei na vida, cara, eu tinha 16 anos, quase 17. Eu também demorei pra caramba. Porque eu não conseguia, cara, chegar, ser eu. Cara, eu tinha medo. Eu, tipo assim, se alguém quisesse ter alguma coisa comigo assim, eu não chegava em ninguém. Mas se alguma menina, geralmente o menino que chega, né? Se alguma menina demonstrasse interesse, eu já dava um jeito de fugir, assim, eu ficava gelado com medo, porque eu era tão estabanado nas amizades, entendeu? Como assim? Como é que eu deveria ser, então, um desastre ainda maior quando eu fosse me relacionar afetivamente, amorosamente com alguém? Então, eu tinha muito isso na cabeça. Simon, eu tinha certeza que eu jamais ia casar, bicho. Morar sozinho com alguém, ter família e tudo, ainda não tenho filho, mas pretendo ter. Cara, jamais. E ver como é que você muda o seu mindset e começa a se enxergar de uma forma diferente, as coisas vão acontecendo, tá ligado? Total! É isso. E hoje, Yuri, vou te falar uma coisa. Qual que é a grande dificuldade que aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você,
que trava quando a gente fala de bullying de autenticidade. Que, inclusive, se você quiser viver de forma leve com o TDAH, não existe você não ser autêntico. Porque o teu transtorno vai exigir um desprendimento do que as pessoas pensam de você. O teu transtorno vai exigir um desprendimento de você falhar. Porque falhar é uma coisa que vai acabar sendo uma constância. E tá tudo bem, não é verdade? Então você vai ter que se desprender disso. E eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a fazer live no projeto TDAH pra gente grande, gente, hoje eu me incomodava muito com o meu jeitão. Porque eu não conseguia controlar o meu jeitão. Hoje eu consigo controlar o meu jeitão e eu sou feliz com o meu jeitão. Por quê? Porque vai ter gente que vai se identificar com o Simon do jeito que ele é. E vai ter gente que vai se identificar com o Yuri do perfil que ele é. E você já percebeu que o Yuri é totalmente diferente de mim? Até aqui na live, aqui, ó. Eu sou isso. E Simon, a primeira rejeição dói, não dói, bicho? Dói! Quando chega um cara no teu inbox e vira pra você lá, 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 lá. A primeira dá aquele baque. Sabe por quê? Porque é uma repetição de padrão, brother. Quando alguém chega no teu inbox, pessoa X, nunca viu, não faz diferença na tua vida. O cara chega lá no teu inbox e fala assim, você lá, 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 lá. Você imagina que é teu professor falando isso, que é teus pais falando isso, que é teus colegas de escola. Cara, tu revive aquele pânico momentâneo e aí você se trava. Mas, brother, hoje o que você faz quando tu recebe crítica por aí, velho? Vou te falar o que aconteceu esses dias. Vou te falar. Fala aí. Esse dia não, já tem um tempo. Veio uma menina no meu inbox e falou assim, ó, vou parar de seguir você agora. Eu falei, tudo bem. Aí ela, eu não aguento o teu tom de voz. Eu falei, ok, ela. Você grita demais, você me incomoda com o seu jeito. Se mexe muito. Eu falei, tudo bem. Aí ela virou pra mim e falou assim, ó, eu vou seguir o Yuri, que o Yuri é calmo. Eu falei assim, tá tudo bem. E eu achei isso maravilhoso. Caralho, bicho. Porque é o meu jeito. E o meu jeito é isso, velho. E o Yuri é desse. E olha que legal. Cada um faz o seu trabalho. Eu não tenho mais esse problema em ser autêntico da maneira que eu sou. E o Yuri não tem o problema dele ser autêntico da maneira que é. Só que, olha isso, pessoal. Olha quando você não tem esse alinhamento, o que acontece? O que aconteceu comigo uma vez é que eu era esse cara totalmente retraído. Eu era esse cara completamente fechado. Deixa a porta aberta pra mim aí, tá? Eu era esse cara completamente fechado, retraído, zoado e tal. Até que chegou um dia, Yuri, que aconteceu uma situação no colégio em que eu sofri quase que um abuso, foi muito difícil. E aquele dia foi muito humilhante para mim. E eu cheguei em casa e eu sempre fui muito fechado, eu era daquele tipo de pessoa. Foi um dia assim escroto. Foi. Acabou com você aquele dia. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu sempre fui muito fechado. A minha mãe não podia nem triscar na porta do meu quarto. Eu ficava fechado, não gostava de me abrir. Então, a minha mãe tinha muita dificuldade de entender o que acontecia comigo. Porque eu também não entendi, então eu queria me isolar. E eu cheguei, eu fechei no quarto e eu lembro que eu olhei no espelho e falei assim, a partir de hoje, a galera falando, Simon me prende porque ele grita. Tá vendo? Tem uns que gostam. E aí, exato, a identificação. Vamos lá. E aí, aquele dia eu cheguei e eu olhei no espelho e eu falei assim, a partir de hoje você nunca mais vai ser essa pessoa. Só que o que aconteceu? Naquele dia, eu me tornei o oposto. Naquele dia, eu me tornei o cara babaca, eu me tornei o cara escroto, eu me tornei o cara que praticava bullying, eu me tornei um abusador, no sentido de ofensa, no sentido de machista. E eu me tornei o extremo oposto daquilo que eu era. Eu comecei a praticar aquilo que faziam comigo. Nós sabemos, Simon, que o TDAH ele sofre mais bullying, mas ele também pratica bullying. Sim. E é uma coisa que é importante. Sim. Pode mexer. Enquanto eu falo aí, você vai arrumando uma luz aí pra você que já estão gritando aqui. Eu vi que falaram aqui, eu tô voltando. O pessoal foi enquanto ele anda, gente, foca em mim aqui enquanto ele anda. Isso. Tá, massa. Strider, e ele faz lá onde eu faço café com Ritalina, que inclusive tá o meu convite pra você vir pra cá. Show, já tô indo, já aceitei. Vamos lá, só uma verdade. Vamos lá. Então, o que eu tô falando assim, cara, o que acontece? O pessoal tá indo tudo pra lá. Mas vamos voltar, né, Yuri? Isso que você falou é muito importante, porque o que acontece? Eu saí de um extremo para ir para o outro extremo. Eu virei o cara que praticava o bullying, eu virei o cara que bebi pra cá. Sabe aquele... Porque na minha cabeça, a única forma de eu combater aquilo que eu sofria era eu me tornando aquele. Porque aquele era o legal. O legal era eu me entupir de bebida, era eu me entupir de droga. Eu tive problema com droga, vocês sabem disso. Era eu ser um cara escroto.
E eu fui esse cara. Eu me tornei esse cara. E muitas Revoltado vezes, com aquilo. Simon, e talvez, Simon, vê se eu tô certo ou não. Vamos ver se eu vou. Acho que eu vou acertar. Você praticou o seu bullying, você começou a ser um cara assim, cara, eu vou sair da toca, eu vou parar de me prender e vou sair fora. E aí resolveu ser a pessoa, nas suas palavras, abusador, pô, mexeu com Sim. droga, tarará, tarará. Porque muitas vezes você repetiu um comportamento que você não gostava, na verdade, mas você começou Perfeito. a exercer aquele comportamento, provavelmente para ser aceito. Porque você não se Foi. aceitava como é e falou assim, cara, eu vou vestir uma máscara, eu vou vestir uma máscara aqui, o máscara do bulinador, o máscara do cara escroto, lá, mexer com droga, coisa que você não mexia, do nada você quis entrar nisso, para tentar ser aceito no teu meio, uma maneira de Sim. você se encaixar em algum lugar. Não foi isso? Foi, e é muito louco, Yuri, porque olha o que aconteceu. Quando você veste as máscaras. Porque se você for analisar o que aconteceu, o que aconteceu? Eu, quando eu era o retraído e o quieto, também era uma máscara, porque não era eu. Eu era aquilo devido ao bullying que eu sofri pelo meu jeito. Então eu me fechei, eu criei uma máscara. Aí quando eu me tornei o outro oposto, também era uma máscara. E aí quando eu cheguei na fase adulta, eu não sabia quem eu era. Qual que é a identidade do Simon? Quem é o Simon? O Simon, ele é o quê? E Se aí, escondeu quando eu muitos me anos. olhava, quando eu me olhava, eu não sabia o que eu era. Eu me sentia uma eterna fraude. Eu era uma fraude. Porque eu não era aquilo. Entende? Porque eu nunca fui nem de quando eu era pequeno e nunca fui nem depois. Eu era uma fraude. Então, para ter o alinhamento, que é igual, que aí é quando você deixa de ser passivo ou agressivo e passa a ser assertivo. Foi um processo muito difícil. Por quê? Porque para você ser assertivo é onde chega o equilíbrio. E qual que é a dificuldade do TDAH? É sair dos dois opostos, dos dois polos e se tornar o assertivo. O assertivo na fala, na comunicação, no relacionamento, no trabalho. Entende? E não é tão difícil ser assertivo assim. Sabe um truque que eu uso? É você conseguir pensar minimamente 2 segundos antes de falar. Tu tá numa situação ali, conversando, tarará, tarará, aí você vai dar uma opinião, não que você não vá dar a sua opinião, calma, vou explicar. Mas você consegue escolher a forma certa de falar. Então a pessoa tá falando, você já fica naquela agonia, caralho, eu vou interromper, vou dar... Não, cara, você espera, pensa assim, não, beleza, acho que eu vou falar dessa forma. Você fala o que você quer de forma assertiva e pronto, você coloca a tua opinião na mesa, tá Ponto! ligado? Coisa que você tinha medo de fazer. Mas isso tudo é treino. Eu costumo dizer que é aquele cara que está no cinema, né? O TDAH, o opolo é o seguinte. Eu estou no cinema. Aí alguém que está do meu lado está me incomodando. Ou você é o passivo a ponto de tá te incomodando, você ficou quieto, você vai ficar com aquele ranço, você vai sentir um bosta e um merda por não ter falado. Ou você é que era o que eu era antes, ou você é agressivo de virar e falar assim, ô, caramba, e aí arrumar uma treta no cinema que todo mundo vai te olhar de outro jeito. É um outro. E o que o assertivo é? O assertivo é aquele que pede com educação, consegue ser assertivo na fala, de uma maneira que ele não fere os princípios dele, que é o que a gente fazia, e ao mesmo tempo não fere o outro. E consegue o que quer. E consegue o que quer. Tipo assim, cara, eu consegui fazer a pessoa parar de fazer barulho no cinema e tudo, falando da maneira assertiva, né? Ou seja, sendo você. Uma coisa aqui também, cara, que eu penso Isso o seguinte, é treino, né, Yuri? É treino. Isso é treino, tá? Isso aí é As o que a gente pessoas sempre acham, fala. desculpa te interromper, Yuri, que tudo no TDAH é a Ritalina que vai resolver, a medicação que vai resolver. Se eu perguntar pro Yuri, o que o Yuri se transformou se formando na faculdade? Você formou administração na UNB, não foi isso, Yuri? Foi na UNB. Na Universidade de Brasília foi minha administração. Se eu perguntar o que o Yuri é no relacionamento dele, para ele tocar o que ele toca no Banco do Brasil lá, concursado, para ele tocar o projeto Meu TDAH, que é um projeto incrível, que envolve família, que envolve pai e mãe, é foda o trabalho que ele faz. Você vai olhar pro Yuri e vai falar assim, é a medicação? A medicação é um suporte muito importante, mas o que o Yuri teve que passar de mudança de comportamento, de ter humildade, de reconhecer o que ele teria que se transformar, essa parte aí, Yuri, que os TDAH geralmente não quer botar a cara e não quer fazer. TDAH, eu vou falar aqui para vocês agora, anotem aí, tá? O Simon já sabe, mas botem aí, anotem aí. Gente, um mantra que eu tenho, que eu comecei a absorver na minha vida, a partir de 2012, tem exatamente 8, 9 anos isso, que foi o seguinte, o lema, seja treinável.
Por que que eu digo isso? Muito TDAH, por conta desse vai e vem, de se identificar, não se identificar, ser aceito, não ser aceito, a pessoa fica muito engessada. Então, às vezes você escuta uma crítica, o cara fala assim, olha, fulano, olha Yuri, o Yuri de 15 anos atrás, que era antes disso. Olha Yuri de 15 anos atrás, eu acho que você fez sim, sim, assado. Eu não fiz não, você tá louco, não sei o quê. Você já se arma todos, tá entendendo? Na verdade, Simon, a gente tem que ter essa humildade mesmo, de ouvir, assimilar. Se for uma crítica escrota, você tem que filtrar. Agora, se fizer sentido, se fizer sentido, só finalizar aqui, se fizer sentido para você, cara, você tem que realmente entender aquilo e aceitar de peito aberto. Se tudo bem, vamos supor que a pessoa te deu um conselho, a pessoa virou em você no privado, falou assim, ó, Simon, eu vi o que você fez ontem, tal, não gostei, eu acho que você podia... Tipo assim, a pessoa fala numa boa para você. Você falou assim, tá, tudo bem, eu agradeço você compartilhar isso comigo, cara. Vamos lá, qual a sugestão que você faria, então? Deixa eu entender isso melhor. É ter essa humildade de se colocar como treinável, é saber se colocar na posição assim, beleza, agora eu vou aprender, agora eu vou entender como é que é uma maneira melhor de fazer o que eu estou fazendo. Isso é muito importante para o seu crescimento, porque tem muito TDAH que se fecha no próprio orgulho. Porque o cara apanha tanto na vida, fala assim, toda hora eu estou errado, agora eu vou estar certo. O cara de birra, ele quer ficar certo, mesmo quando não está. E isso impede o teu crescimento, cara. Seja tranquilo. Ô Yuri, você estava aqui, ó, quando eu comecei a primeira palestra que eu dei na minha vida, você estava. Chamei para você vir para cá naquele evento lá na da Prefeitura de Londrina. Lembra que eu era assessor parlamentar? Lembro, eu tava lá. O Yuri tava. Depois, aquele evento que a gente fez lá em São Paulo. E aí tem hoje o Simon. O Yuri, gente, eu não tenho vergonha de falar nenhuma, não. Eu era completamente apavorado. Ainda sou, vocês veem aqui. Mas eu gritava além da conta. A minha energia desregulada. Eu tava no processo de aprender, pessoal. E eu ainda tô. O Simon de hoje, às vezes tem gente que me critica, sabe, Yuri? Tem gente que fala assim, o Simon gosta de aparecer. Eu adoro aparecer. E aí que entra no ponto de autenticidade. Porque para mim faz sentido, por exemplo, um café com Ritalina, com fumaça, com luz. Porque é o que eu sou, cara. Eu adoro isso. É isso e olha que tu só, curte viver, eu não posso reprimir isso de mim, porque esse é o meu autêntico. Eu entro no café com dentro da caixa, eu me jogo no negócio, eu apresento um programa de TV. Quando sai o prêmio lá, eu me jogo no chão. Esse sou eu, porra. Aí, eu sendo autêntico. Esse agora é o Simon. Não o Simon que queria seguir um protocolo de regra do que o outro achava que fazia sentido para mim, entende? E, gente, por que eu tô falando isso para vocês? Porque o Yuri me acompanhou, ele viu tudo, ele sabia como era. Hoje eu sou mais assertivo, eu apresento melhor nas palestras. Eu lembro que o primeiro café com Ritalina, parecia que eu tava sendo um super saiyajin, eu gritando, eu quase não sei o quê. Porque era a primeira vez. Eu olhei aquilo, Yuri. Eu falei assim, ó, não quero me ver. Não aguentei me ver. Eu falei, não quero. Eu não quero dar gravação, não, vai. Não queria. Eu falei, gente, não é possível que eu faça isso assim. Só que aí que entra a humildade de eu não falar eu sou assim. Porque a autenticidade e orgulho pode se tornar uma merda. Porque quando você acha que você é daquele jeito, mas você não pode melhorar, você não vai conseguir falar mais baixo, você não vai conseguir ouvir o outro, eu não teria evoluído da maneira que eu evoluí. O Yuri não teria chegado onde ele chegou. Eu precisei olhar para mim no primeiro evento, por exemplo, gritando, enchendo o saco dos outros, né? E olhar e falar assim, real eu preciso melhorar. Real eu preciso. Lembro de uma coisa, hein? Eu lembro de você... Teve algum momento que você já falou isso para mim, assim, da questão de se regular. De, tipo assim, regular esse teu fogo. Porque às vezes o fogo é uma labareda gigante, aí vai queimar o teto. Aí você, não, vou abaixar um pouquinho aqui para ficar até metade da altura. Mas eu entendi isso. Mas eu lembro que você falou, foi no Stories, alguma coisa assim, que falou assim, galera, é o seguinte, eu acho que eu preciso regular meu tom de voz. Vou procurar o profissional. Você procurou um fono, cara. Ui! Adulto! Quantos adultos têm humildade de, cara, eu acho que eu preciso de uma terapia aqui para melhorar. Pouquíssimos. E tu foi atrás. Conta isso aí. Faço ainda, melhorei muito, mas tem muito para melhorar. E isso eu poderia bater o pé e falar assim, ó, eu sou assim, quem quiser que me segue, o resto vai tomar naquele lugar, e que não sei o quê. Não, eu entendo que eu tenho que melhorar, beleza. Ao mesmo tempo eu entendo que eu sou mais fogo, talvez que o Yuri é mais aqui do que eu, e tá tudo certo. E aí é o seguinte, entender o ponto de ser autêntico e ao mesmo tempo reconhecer que tem muito aspecto que eu tenho que melhorar. E que devido ao que eu sofri lá atrás, a rejeição que eu sofri, eu não posso olhar a palavra de um ou de outro que chega. Porque
Porque a rede social é um tribunal de júri, né? Eu não posso olhar o que o outro fala pra mim isso que eu quero falar. tomar como meu, entendeu? Eu pego aquilo, igual essa menina, quando ela falou pra mim, eu falei assim, vai, seja feliz com o Yuri, porque eu acho o Yuri maravilhoso. Eu falei assim, ó, ele é excelente. O primeiro que eu ouvi sobre TDAH foi ele. E graças a ele eu comecei esse trabalho aqui. Eu sempre falo isso pra você. Mas você perceba, cara, que a pessoa, ela tentou... Eu não sei se tentou ou não, tá? Não vou botar juízo, porque não sei. Não cabe julgar. Mas ela tentou falar, tentou julgar, tentou machucar. E você fala, cara, foi Krav Maga. Krav Maga, você pega a força do oponente e usa contra ele. Uma coisa assim. Eu já ouvi falar isso. Então, você assim, fala, cara, quer saber? Vai. Porque, assim, cara, todo dia eu tinha problema com isso. Hoje eu tive 30 descurtidas. Não, hoje eu tive 30 descurtidas. Eu, caralho, que porra é essa? O quê? Ficar desesperado. Deixa, hoje eu tenho 100 descurtidas por dia. Vai com Deus, meu amigo. Tá ligado? E outra coisa, desrespeito é diferente. E quando desrespeita, o perfil é meu. Se eu quiser dar um bloco, eu dou um bloco, tá tudo bem, cada um segue a tua vida. E é isso que é você saber lidar, porque aqui, e olha que o Yuri que a gente está falando, TDAH, bullying e autenticidade. Qual que é a grande dificuldade no TDAH, pessoal? É a gente se manter constante, é a gente firmar no emprego, é a gente aceitar a maneira que a gente é. E por que muitas vezes, olha só, eu não me firmei no emprego que eu estava? Porque eu era imperativo, porque eu falava mais alto, por isso ou aquilo. Isso também. Só que muitas vezes é porque eu não estava sendo autêntico da maneira que eu deveria ser. Eu não estava olhando para mim da maneira que eu ia olhar. E se você, como TDAH, quer se desenvolver no mercado de trabalho, quer, por exemplo, talvez vir para o digital igual eu e o Yuri tá. Meu amigo, minha amiga, você vai ter que começar a ter a sabedoria de não perder quem você é e de muitas vezes voltar pro julgamento lá do colégio lá atrás que te apontavam, que te julgavam. E essa é uma dificuldade. E é isso que te trava hoje em muita coisa. E aí, falando disso, Simon, é uma coisa. Vamos entrar um pouco mais na parte de autenticidade aqui, né? A gente falou muito desse bate-bola. E aí que eu falei para vocês, meus amigos, vocês estão ouvindo a gente aqui, muitos já seguem os dois, né? Tem gente que segue o Simon, segue o Yuri. O que eu vou falar aqui para vocês? Não é fácil, cara, ouvir crítica. Ainda mais uma pessoa como você, que ouve crítica a vida inteira. Vocês todos aqui, essas 100 pessoas que estão aqui. Cara, é foda. É foda. Então o que acontece? Nesse momento você tem que olhar para si e você tem que enfrentar. O teu monstro, ele fica menor quando você peita ele. Todo medo que você tem, ele é muito maior do que ele realmente é. Você só tem que ter medo de uma coisa, o medo da morte. Tipo assim, você não vai pular de um trem em movimento, do avião, sem paraquedas, você não vai fazer nada que tu vá arriscar a tua vida. Mas todos os outros medos são controláveis. Eu tenho certeza que no primeiro dia, por mais que o Simon seja assim, super saiyajin, soltando labareda aí, no primeiro dia que ele entrou no palco, eu tenho certeza que o bicho se cagou, cara. Porque eu tava daquele jeito, porque eu tava me cagando. Pois é. E é uma forma de você... Olha só, você quer ser... Tipo assim, você fica falador, né? Fora do controle, porque você não quer transparecer que tá nervoso, mas por outro lado, você acaba fazendo o quê? Transparecendo que tá nervoso. Porque você perde o controle. Mas vamos lá. Falando aqui, eu já mudei de assunto, voltei, mas vamos lá. Cara, autenticidade. Atenção todos vocês aí. Quando você é autêntico, né? Eu sempre digo, seja autêntico. Já falei isso em várias lives. Yuri, uma coisa interessante, ó. Nós prendemos 113 pessoas e ficou fixo. A galera não saiu. Fiquei aí, ó. Vamos lá, e compartilhando aviãozinho aí. Postando nos stories e marcando a gente aí. Quando uma pessoa é autêntica, vê se você concorda comigo. Quando uma pessoa é autêntica, descobre a sua autenticidade, que exige terapia. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Para eu estar aqui também nessa live falando assim, todo solto, para minha audiência, eu, Simon aqui, cara, também teve terapia, cara. Eu passei, no meu caso, eu fiz a EMDR, eu já falei sobre isso. É uma terapeuta aqui de Brasília, que ela aplica essa técnica EMDR. Por quê? Através dessa técnica, eu voltei algumas coisas no meu passado que me causavam medo da rejeição. Depois eu quero conhecer um pouco ela, não conheço. Vou falar, vou bater um papo sobre isso depois. Então, o que acontece? Nesse momento, eu fui lá, encarei muito dos meus medos. E encarando os meus medos, eu consegui vê-los do tamanho que ele é. E a partir de vê-los pelo tamanho que ele é, por essa ótica, eu consegui superá-los, consegui passar por cima deles. Agora, eu digo uma coisa. Quando você é autêntico, é refrescante, cara.
Eu tô me sentindo muito bem aqui com você, eu já falei merda, bosta, caralho. É isso que eu ia falar. Entendeu? Porque assim, porque a maioria das pessoas... Por que é refrescante você ser autêntico? Porque a maioria das pessoas não é. Isso Então, incomoda as outras você pessoas, não é, meu amigo? acaba incomodando, exatamente. Aí você acaba atraindo o hate. É porque você fala alto, outra pessoa lá que falou... Você fala alto, meu amigo, só você baixar o volume. Aqui, ó, tem um botãozinho do lado do seu celular, volume. Quando eu você abaixa. Isso na live, o pessoal ficava revoltado. E é uma coisa, olha, eu falo assim, ó. Entendeu, cara? Eu falo assim, ó, eu tô fazendo fono, eu tô procurando melhorar. E se estiver te incomodando muito, tem um botãozinho de volume aí do lado, você abaixa. Pronto! Então, assim, cara, envolvimento é isso, cara. É você estar presente na situação e você se sentir bem, tá? Você estar cômodo, não estar se sentindo mal. Tipo assim, a primeira vez vai doer. Primeira vez que vai para um palco, vai ser um pouco tenso. A segunda já é metade do medo. A terceira você já vai ganhando desenvoltura. Então, tudo. O convite que eu faço para vocês essa semana é o seguinte: hoje é segunda-feira, eu quero que vocês se comprometam aqui comigo nessa live e coloquem eu me comprometo a ser autêntico. Você vai pegar aquela situação que você tem medo de falar no teu grupo de amigos. Parou os Você tem medo de falar para travou os comentários? Não, tá vindo. Rola o dedo para cima aí. Tá vindo aí. A Elaine, a Fran. Tá travado no comentário aqui, nunca mais apareceu. E tá travado no número só fixo de pessoas na live. Estranho, né? Não, mas tá variando. Acho que aqui tá 103, não sai de 103. E aqui tá 98, subindo para 100. Tá indo, tá variando. Mas vamos lá. Finalizando aqui o que eu queria falar. Galera, me coloca aí, eu me comprometo, tá? O Simon não vai conseguir ver, porque tá eu não tô vendo. Dele, não sei porquê. Eu me comprometo a ser autêntico. Tá? Porque ser autêntico vai doer. Tu vai sentir o frio na barriga. Cara, às vezes você tem um grupo de amigos, que às vezes te zoa muito e tal, você tem um pouco de medo de falar. Você tá vendo uma situação que tá errada, você tem medo de colocar sua opinião na mesa. Eu tenho muito disso. Eu tinha, né? Hoje em dia é bem pouquinho. Você tem medo de colocar sua opinião na mesa. Eu quero que você se comprometa comigo, se comprometa com o Simon, se comprometa com você, com a tua vida. Eu me comprometo a ser autêntico. Eu me comprometo a ser autêntico. Sabe por quê? Quando você se compromete a ser autêntico, quando você pega quem você é, agarra e coloca em questão, eu sou eu, agarrei, vou colocar em questão, sou eu aqui em cima da mesa, pô. Pode ser que te invalidem, pode ser que você seja esmagado, pode ser que te apontem um dedo, e te façam de errado, se for o caso, mas eles vão fazer isso de qualquer jeito. Então veja bem, quando você se posiciona como eu autêntico, você vai criar algumas rejeições, porque pessoas que não se identificam, que vão seguir o seu caminho, adeus, tá um beijo, tudo bem. Tá tudo bem, Simon falou tudo aí, tá tudo bem. E pessoas vão se aproximar ainda mais, você deixa de ser um cara morno. Tu passa a ser um cara quente, brother. Ah, tá muito quente, tá queimando. Cara, então vai embora, aquele ali é mais frio, corre pra lá. Mas tá pra quem Bíblia, curte essa energia, tá aqui. Tá na Bíblia, inclusive. Então, assim, a pessoa se identifica com você. Então, assim, dê a cara a tapa. Eu sei que você, TDAH, que tá me ouvindo aí, tu sofreu bullying na infância, adolescência, você se fechou num casulinho que tá difícil sair e colocar para fora o que você pensa em muitas situações, tá? Não são todos, mas eu tenho certeza que muitos pensam assim. Mas se você se deparar com isso, meu amigo, se comprometa a ser autêntico. Coloque a cara, a tapa, e você vai ver como a sua vida vai multiplicar as suas vitórias quando você se coloca em risco, nesse sentido. Não tem como eu não concordar com tudo que você disse. Eu não sei porque eu não tô vendo os comentários, mas eu vi que a Gra tava aí. Eu dei uma palestra em novembro em São Paulo, e olha só o que aconteceu. Na palestra, Yuri, foi vários experts, né, que a gente fala, né, pessoas aí que dão palestras, falar sobre rotina, sobre criação de hábito, né? E aí, cara, olha que coisa louca. Eram os caras da produtividade, Yuri. Da produtividade. Se a Gra estiver aí, não tô vendo os comentários, ela vai saber dessa história. Eu vi ela passando aqui, não sei se ainda tá, mas eu vi que ela comentou. E aí, olha o que aconteceu. Se fosse antes, quando eu ia me deparar com eles falando aquilo, eu já ia me apavorar. Por quê? Porque o que eu tinha preparado, que é o que eu acredito, que é o que funciona pra mim, é o oposto de tudo que eles pregam. Porque eles pregavam fazer um checklist de um monte de coisa, e ritual de um monte de coisa, e não sei o que você sabe que não funciona pra quem tem TDAH. E aí acabou a palestra de um, que era o cara mais zen, era o cara mais não sei o que. Eu entrei já falando assim, ó, vocês estão vendo tudo que eles falou? Eu respeito, mas eu discordo de tudo, comigo não funciona. A galera já chocou. E por que eu tô dizendo isso? Resumindo a história,
O único cara que veio... Não tô falando pra me vangloriar não, tá, gente? Só pra você entender o que é ser autêntico. Fui eu, com a forma que eu acreditava, que era o oposto do que eles acreditavam. Mas a única pessoa que teve fila pra tirar foto, que veio gente chorando, foi comigo. Ninguém foi com eles. E o que eu quero dizer com isso? Não é que eu sou melhor. É porque o Simon de antes não teria coragem de falar o que falou. O Simon de antes... Por quê? Porque eu ia buscar ser aceito pela maneira que os Bambambam estavam falando. E para mim era o início dentro desse mercado, dando palestra em São Paulo. Não estou acostumado com isso. Estou aprendendo agora. E eu iria, com certeza, me apavorar. Minha autorregulação emocional como TDAH ia pra merda. Eu não ia conseguir entregar minha mensagem e eu ia ser, sabe o quê? Mais do mesmo meia boca. Só que eu olhei e falei assim, você quer saber? Olha, tá tudo bem. Respeito, acompanho, honro. Só que a minha maneira de apresentar é dessa maneira. E eu trouxe da minha forma. E a minha forma, do meu jeito, autêntico, lógico, não é falando besteira, com base, atraiu e converteu mais, vamos falar assim. As pessoas se identificaram mais. Por quê? Porque eu não tive medo disso. Não tive medo, talvez, de ser rejeitado naquele momento, entende? Correu esse risco, mas quando você... Aquilo até eu falei. Quando você se coloca em risco, a vida sorri pra você, cara. Aquela vitória assim de, cara, eu dei essa palestra mesmo. Caralho, certeza. Cara, ninguém... Yuri, eu olhei para depois, eu não acreditei. Eu falei, cara, que incrível. E por que eu tô falando isso? Porque a gente, como TDAH, a gente tem tanto medo da falha. Só que, olha só, se eu tenho uma situação em que eu tenho a possibilidade... Se eu tenho uma situação na minha frente, eu tenho duas possibilidades. Ou da falha ou do sucesso. Se eu não me exponho a arriscar, eu também não vou ter nenhuma possibilidade do sucesso. E eu nunca vou experimentar isso. Eu nunca vou experimentar o que é ser autêntico. Eu nunca vou experimentar o que é dar a cara a tapa. Eu nunca vou experimentar o que é fazer o que talvez para mim seja algo que transformasse a minha... Ô, gente, quando eu falo no trabalho que eu faço, gente, que o Yuri faz, a gente faz tanto o nosso trabalho da maneira que faz, cada um com a sua particularidade, mas é porque a nossa busca revigora a gente no sentido de, caraca, eu consegui, porra! E a gente só vai experimentar o gostinho dessa dopamina, de querer mais, de continuar, quando a gente arrisca. Exato. Quando a gente sai do caminho. E exatamente, é nesse momento que a vida começa. Tá? A nossa vida começa fora da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto, galera, ela é uma coisa que... Uma zona de conforto, ela dá uma certa tranquilidade momentânea, mas ela também te causa uma agonia, do tipo assim, cara, e se eu estivesse fazendo aquilo ali? E se eu... Aí você fecha o olho e se imagina, por exemplo, vamos supor, Simon fecha o olho e se imagina assim, cara, numa palestra para, sei lá, 1000 pessoas e tal, não sei o quê. Amém. E aí, de repente, quando você abre o olho, vem o medo. Você fecha, o medo sai, quando você abre, vem o medo. No momento que você dá o primeiro passo, cara, você só tem que agir, você tem que ir em direção a aquilo que você deseja. E você executa, você vê que não era tão difícil assim, que as pessoas não vão julgar você tanto assim. Muita gente... Cara, sinceramente, sabe? Quem é que julga você? Eu garanto, por exemplo, você falou do caso dessa menina, um menino, não sei. Uma pessoa que entrou no teu inbox e falou esse negócio aí, que você fala muito alto, não sei o quê. Cara, é um universo de uma formiguinha, num montante de pessoas que tá agradecendo a você pelo trabalho que você faz, pelos cursos, as lives e tudo. Tá entendendo? Então, assim, cara, você realmente você não pode dar, você tem que dar importância que aquilo ali tem, que a importância de uma formiguinha, tá entendendo? Claro, você escuta o que você acha que deve, isso é uma coisa realmente construtiva, mas você tem que dar importância para as coisas que realmente tem. E aí quando você perde o medo disso, cara, porque assim, a gente tem muito esse negócio de julgar, não, vou ficar olhando para mim, não, deixa eu ajeitar a gola, não sei o quê. Eu tô com essa gola amassada aqui, em outros momentos eu já teve aqui. Não, cara, verdade. Até porque é o seguinte, Simon, o que acontece? As pessoas, elas não estão nem aí pra gente, pros defeitinhos que a gente tem. Isso é uma coisa muito nossa, de ficar over preocupado demais com o que os outros vão pensar. Então, cara, seja você, seja feliz, autêntico, pleno, evolua. Tem coisa que você pode melhorar, sim, claro. A gente está em constante evolução. Seja humilde em evoluir, em procurar melhorar. Pedir feedback, é interessante, é importante. Até para os amigos, tá, gente? De repente você está fazendo uma coisa assim, que você está incomodando, você assim, cara, o que eu estou fazendo? O que você acha que eu poderia melhorar? A pessoa vai, comenta, você filtra, analisa e fala assim, pô, cara, realmente, eu acho que esse comportamento não está legal, eu vou tentar mudar aqui. E pronto. Mas continua sendo autêntico, evoluindo, porém autêntico. Então é isso. Não ter medo da autenticidade, não ter medo da cara a tapa, tá? E você tá no jogo, cara. Sai da arquibancada e vai pro jogo. Tá no jogo, você tá no controle da tua vida. No controle da rota do que você quer seguir, executar
e viver e trilhar na sua vida, entendeu? Vai pro ataque, cara. É assim que as coisas acontecem. E aquilo que faz sentido para você, pessoal, porque olha só, eu identifico as formas que mais me levam a ficar engajado. Gente, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Eu vou contar. Eu lembro que eu quis fazer o evento lá do Café com Ritalina, que hoje, olha que louco, que virou o super evento e tal, que é toda aquela estrutura. Eu lembro que o pessoal da minha agência chegou para mim e falou assim, você tem que fazer uma live. Aí eu falei assim, live? Aí eu olhei assim, eu morava na casa que eu morava, casinha pequenininha, quase um kitnet. E não tô reclamando disso, tá, pessoal? Graças a Deus, tudo. Foi ali que eu fiz meu primeiro lançamento sozinho, foi ali que eu vendi meus primeiros cursos, foi ali que eu fiz minhas primeiras lives, que eu quebrei a cara, que eu fiz o evento lá em São Paulo com o Yuri. Foi ali, ó, naquele lugar. Gravando do celular, ó, com o ventilador do lado, os quadros batendo atrás. Hoje, não. Hoje nós temos uma produção super bacana. Mas foi lá. E aí eu olhei, Yuri, para aquele lugar assim, ó. Eu falei, eu já sou TDAH. Eu gosto de coisa. Não me estimulou nada. Eu falei assim, eu não vou fazer aqui. Isso aqui não funciona para mim. Aí eu lembrava que um amigo meu tinha alugado um lugar para ele tocar, DJ. Eu falei, cara, é aquele negócio de DJ que eu quero. Porque eu gosto dessas coisas. E aí eu peguei o telefone, liguei para a mulher. Mas ninguém nunca fez isso aqui. Eu falei, não tem problema. É aí mesmo. E por que isso? Porque é o meu jeito, eu adoro aquilo. E aquilo me mantém, essa minha autenticidade, me mantém com fogo, com a energia para fazer, para continuar. Que é o estímulo que muitas vezes você, como TDAH, por você ocultar tanto isso, você tem medo de ousar. De ser criativo no teu negócio, de ser criativo no teu relacionamento, com as pessoas à tua volta. E é justamente essa criatividade que é tua, que a gente como TDAH tem muito, que talvez acenderia essa constância que muitas vezes você não tem e abandona. Como que você está sendo criativo no teu trabalho? Como você está sendo criativo no teu relacionamento? Você está respeitando aquilo que faz sentido para você, sendo autêntico e falando, é isso que é massa mesmo. Então, ó... Respeitar o que faz sentido para você. Simon falou a frase, respeitar o que faz sentido para você. Então, aquilo faz. Agora assim, aquilo faz sentido. E aquilo me mantém o mês inteiro trabalhando, estudando, correndo atrás. A galera fala assim, nossa, Simon, gente, eu adoro isso porque faz sentido para mim. Entende? Então, quando você encontra isso, o Yuri tem o que faz sentido para ele. As coisas na vida num TDAH fluem. A gente é mais difícil mesmo. A gente é rejeitado a mais mesmo. Vão te chamar de doido, de esquisito. E... Entendeu? Olha que louco. É isso. Até apresentador. Eu tinha, cara, bicho. Eu virei. Não... Olha só, eu morri de medo, que assim, eu dava muito, eu ainda dou valor, mas dou valor diferente. Eu dava muito valor porque meu pai pensava e achava de mim, tá? A vida inteira foi isso. Excelente. E aí meu pai é muito isso. Continuo dando valor, mas ao meu jeito. Excelente, acabei de aprender com você. Então o que acontece? Meu pai, por exemplo, eu lembro que um dia ele ligou pra mim, 2016. Eu comecei no YouTube, tá? Pra quem não sabe, eu comecei no YouTube. 2016 ele ligou pra mim assim, ô filho, por que você não me contou que você virou youtuber? Aí eu... pai, mas não é bem isso. Eu não sabia explicar, porque eu já estava criando meu curso, primeiro o programa meu TDAH, e eu falei assim, não, pai, não é que eu sou youtuber, eu coloco meus vídeos. Na verdade, eu estava sendo também, enfim, não importa, mas eu estava querendo me esconder. Não, pai, não é bem isso. Eu tô fazendo meus vídeos, mas é que também eu estou querendo fazer um curso aqui e tal, para ajudar os pais de TDAH, não sei o quê, sementinha do programa meu TDAH. Aí meu pai falou assim, pô, que legal, você poderia ter me falado e tal. Cara, o que eu imaginei na minha cabecinha? Se eu falar, por exemplo, meu pai ele conhece o quê? Advogado, engenheiro, médico, administrador, abre um restaurante, uma lanchonete, que seja. Coisas tradicionais que meu pai é de outra época. E aí, de repente, assim, eu me mostro pro meu pai como alguém que tá, tipo, na internet, fazendo vídeo, eu fiquei com muito medo do julgamento do meu pai. Então, assim, eu não vou entrar muito em detalhe, porque já tá vulnerabilidade. Eu não vou entrar muito em detalhe, que até já tá quase no finalzinho da live, mas é o seguinte, galera, o que acontece? Quando vocês têm que ter... É normal que você tenha esse medo do que os outros vão pensar, principalmente pessoas que são importantes para você, você não pode negar a tua essência, porque, querendo ou não, meu irmão é engenheiro, eu tenho uma irmã que é advogada, um engenheiro, outra está se formando em direito também, e tenho... Mas outras duas irmãs são da área de tipo de design, assim, design e gráfico, né? Mas eu fui o primeiro, a minha irmã foi depois, ela criou um canalzinho no YouTube, mas eu fui o primeiro a criar meu canalzinho no YouTube.
tipo assim, eu fui o primeiro a entrar nesse mundo que ninguém era. Eu fui o primeiro. Então, esse negócio de ser pioneiro em alguma coisa me assustava muito. Mas, querendo ou não, eu acho que eu me sinto muitíssimo realizado fazendo o que eu tô. Então, assim, hoje eu tô aqui ajudando as pessoas. Ainda bem que tu fez, cara. Eu comecei assistindo você, cara. Eu comecei a assistir seus vídeos. E aí eu mostrei pra minha mãe. No YouTube, não foi? No YouTube. Aí a minha mãe viu. E aí eu comecei a assistir aquilo. E eu falei, caraca. E aí eu fui consultar no médico, pô. Você tá Tudo entendendo? começa com o primeiro passo. O que acontece? Eu precisei lá atrás, 6 anos atrás, antes de eu conhecer o Simon me conhecer, antes disso tudo. Eu dei o primeiro passo de ligar minha câmera, gravar meu primeiro vídeo, que tá toscolino demais. Se você entrar no meu canal do YouTube e olhar o primeiro vídeo, tá um vídeo sem iluminação, sem nada. Tá eu falando, contando a minha história. Foi um vídeo de 6 minutos, onde eu conto um pouquinho, uma introdução da minha história. Eu falei, galera, então é o seguinte, eu vou criar esse canal aqui para contar meu dia a dia do TDAH, contar minha história, e é isso aí. Cara, no primeiro dia, eu tive 136 seguidores. No primeiro dia do canal. Eu compartilhei o vídeo tanto no YouTube quanto no Facebook também. Aí, não, eu soltei na minha página do Facebook. Eu compartilhei o vídeo na minha página. Você toca, eu copio e colo o link, né? E aí as pessoas começaram a seguir. Claro que dessas 130 pessoas, teve uns 40, 50 da família, assim, dos amigos. Tá tudo bem. Mas assim, esse foi no primeiro dia. E tá tudo bem. Foi o seguinte, no primeiro dia, cara, eu achei que ia não dar nem seguidor nenhum. Eu achei que ia ser completamente ignorado. No primeiro dia tive 130 e poucas. E aí foi crescendo, assim, menos de um mês já tinha mais de 1.000 seguidores, eu comecei a fazer vídeo toda semana. Aí eu comecei a viver o YouTube até que eu vim para o Instagram anos depois. Mas o que eu quero resumir aqui, galera? Tudo é o primeiro passo. Eu precisei dar o primeiro passo, vencendo minhas crenças e meus medos interiores. Me mostrei na internet, para quem quisesse ver, o Simon, que estava vivendo um drama na vida dele, tropeçou num vídeo meu, falou assim, cara, isso aqui faz sentido para mim, vou procurar um especialista. Então, assim, querendo ou não, eu fiz a minha parte, que impactou vidas, impactou o lance do Simon dar o primeiro passo dele, que é procurar o médico, e aí depois, hoje ele chegou para o TDAH para a gente acreditar. Então, lembra que cada passo hoje que você hesita em dar, você está evitando uma evolução na vida das pessoas, afetar positivamente a vida das pessoas. Então seja autêntico, cara, sempre. Exato. Resume isso. E olha, Yuri, eu falo isso, você sabe? Não é a primeira vez que eu falo, eu sempre repito essa história, porque é real, foi o que aconteceu. E eu lembro que eu mandei mensagem pro Yuri, o Yuri trocou ideia comigo e falou assim, caraca, velho, eu tô falando com um cara do TDAH descomplicado. E eu lembro quando o Yuri fez a primeira live comigo, entende? E eu, na época, todo com medo, com receio de falar com as pessoas, porque, olha, eu tinha um estigma de que, hoje eu tô me formando em psicopedagogia, mas na época não era. Então, assim, a época até parece ter tanto tempo, tem nem 2 anos ainda, né, Yuri? Mas o que acontece? Eu tinha medo que iam falar, que iam me criticar. E, cara, olha isso. Hoje eu tava falando, hoje chegou uma pessoa pra mim e falou assim, pessoa que foi meu aluno, terminou, e eu fui descobrir ela hoje. Não, cara, eu comecei a te seguir aí porque a minha médica, fulana de tal, eu falei assim, eu exploro o melhor que o TDAH pode me oferecer. Ah, tá querendo romantizar o TDAH? Nunca, nunca. TDAH é terrível. Se eu pudesse não ter, eu não teria. Mas já que eu tenho... Sabe que é difícil. Eu vou ficar aqui, ó. Não, pô. Já que eu tenho, eu vou fazer assim, seguinte, ó. Só tem arroz e feijão pra nós comer hoje? Como é que nós vamos comer ele? Nós vamos separar de que maneira? Vou fazer o melhor arroz e feijão do mundo. Pô, cara, entendeu? Exatamente. E é isso. E eu dou graças a Deus. Sou grato ao Yuri por ter feito o trabalho que ele fez. Porque se hoje eu posso fazer meu trabalho... E detalhe, é o meu trabalho de vida. Esse é o meu trabalho. Eu não faço outra coisa. Tem alguém telefonando, mano. Os caras não esperam, né? Peraí, deixa eu ver. Vamos lá. Já tá acabando a live aqui também. Deixa eu te falar. Ô, Simon, cara, valeu. Já deu nossa hora aqui. Eu quero tirar uma foto. Depois cara, eu adorei esse vamos papo. fazer aí o... Eu vou mandar, já tá, vai pro YouTube, vai pra tudo quanto é lugar, vai pro podcast, vou te mandar uma cópia também. Galera, vamos fazer uma careta aqui, eu quero que todo mundo compartilhe e marque o meu @ e o do Simon também, que eu vou compartilhar todo mundo. Olha, o Simon já tá com a tatuagem dele, vamos lá, ó. 3 segundos, prepara o print. Tem gente que vai falar assim, tatuou o TDAH, como é que você pode fazer isso? Eu tatuei mesmo, ticatá.
problema é de Vamos lá. vocês, entendeu? Vamos lá, pose então, todo mundo, hein? Uhul! Aê! Aê! Yuri, Galera, gratidão compartilhem pelo essa convite. live, compartilha essa print, galera. Marca aí que eu vou repostar todo mundo. Simon, meu querido, um grande abraço pra você. Gratidão, Vamos tá? se ver mais vezes Mais aí, uma ó. Vai ter vez. café com Ritalina esse ano aí, eu vou estar dentro, hein? Tem, não. Vamos marcar Você é direito essa convidado, data aí você que eu tô sabe dentro. disso. Você, Então tá nóis, tamo junto aí. eu reforço, obrigado pelo teu carinho aí, cara. Obrigado pelo teu trabalho. Eu acredito de verdade que um trabalho complementa o outro, cara. E isso que é super Com bacana. certeza. E Com certeza, é isso aí. sempre, cara, tô junto contigo. Pode contar comigo, tá bom? Tamo junto. Igualmente, conte comigo também. Tamo junto. Valeu. Abração. Abraço, beijo. Valeu. Falou, tchau, tchau.